precioso. Isso é muito importante, nós adorarmos ao Senhor, louvar ao Senhor, sagrar o coração de Deus. E nós vamos agora adorar os nossos dízimos e ofertas. Nós já vem, não sei nem quantas semanas, a gente já vem algumas semanas falando sobre pecados na vida financeira. E são temas assim bem complexos, né? Porque mexe com a nossa estrutura. Na realidade, tudo aquilo que nos tira da zona de conforto, ele nos causa um certo incômodo. Mas isso é para o nosso bem. Isso é para o bem da nossa alma, porque o Senhor, Ele quer nos purificar, Ele quer nos limpar, Ele quer nos lavar, né? Para que nós possamos estar preparados para a volta dEle. É isso que nós estamos fazendo, né? Enquanto a gente aguarda com grande expectativa, o Espírito Santo vai nos transformando dia após dia. Amém? Sim. Amém. Nós já falamos sobre a idolatria, a falta de contentamento, a ganância, a ingratidão, a desonestidade, a falta de generosidade e o orgulho. Semana passada nós falamos do orgulho nas finanças e na realidade não é apenas nas finanças, é toda a área da nossa vida. E hoje nós vamos falar de um tema bem polêmico, que é o nome sujo. Nós estamos vivendo um tempo de muita inadimplência, né? É algo muito ruim quando alguém está nos devendo algo que a pessoa não quer ou não pode nos pagar. E também é ruim quando nós devemos alguém que a gente não tem condição. Por quê? Isso nos causa vergonha, constrangimento, mal-estar. E não é isso que o Senhor quer para nós. O Senhor tem para nós vida plena e abundante. É isso que o Senhor tem para nós. Então nós precisamos ir corrigindo as nossas rotas. E principalmente no que tange às finanças, é algo muito complexo quando a gente fala. Às vezes nós temos resistência, mas assim, nós precisamos corrigir. Tudo aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus na nossa vida, nós precisamos, alinhados aí com a palavra de Deus e com o poder do Espírito Santo que habita dentro de nós precisamos ir nos alinhando e corrigindo, né, fazendo as correções necessárias. O que é conversão? Nós falamos assim, eu me converti. Eu aceitei Jesus, eu me converti. O que é conversão? É quando eu estou indo numa direção. Eu vejo que eu errei o caminho, então eu faço a conversão. Eu volto, faço o caminho de volta, pego um retorno e vou andar naquele caminho que o Senhor tem para nós. E esse caminho, ele está descrito nas Sagradas Escrituras. Isso nos fala a respeito da nossa necessidade. Nós que somos filhos de Deus, que nos convertemos, que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Quem é crente? Aquele que crê em Jesus. E Jesus morreu para nos dar o perdão dos nossos pecados. Não é sobre uma religião ou sobre uma denominação. Mas nós precisamos alinhar a nossa vida com a vontade do Senhor. Amém? Amém. Sobre o nome sujo. Por falta de controle pessoal, o nome é sujo nos cadastros e no meio das pessoas, sendo assim um mau testemunho cristão. Isso depõe muito contra a nossa fé. Quem aí já ouviu o termo assim, fala que é crente, mas é enrolado? Quem aí já ouviu esse termo? É muito triste quando a gente ouve as pessoas falando a respeito disso. Quando fala de alguém, pode ser até alguém que a gente não conhece, porque somos todos irmãos em Cristo. Então, assim, nós precisamos dar um bom testemunho, né, de um caráter firmado em Cristo, porque nós estamos em nome de Jesus. Então, olha só o que os textos bíblicos vêm falar para nós a respeito desse assunto. Jean, Romanos 13:8. Por gentileza. Romanos 13:8 traz assim: não fiquem devendo nada a ninguém. A única dívida que vocês devem ter é a de amar uns aos outros. Quem ama os outros está obedecendo a lei. Então, esse texto de Romanos fala que nós não devemos dever nada a ninguém. Então, se nós estamos devendo, se temos uma dívida com alguém, nós estamos desobedecendo
totalmente a palavra de Deus. Agora, Jean, Provérbios 22, 7. Os ricos mandam nos pobres, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Olha que palavra forte. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Então, todas as vezes que nós contraímos uma dívida, nós estamos nos tornando escravo daquela pessoa. Então, nós precisamos estar atentos ao que a palavra de Deus está nos ensinando. Agora, Eclesiastes 7, 1. O nome limpo vale mais do que o perfume mais caro, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Olha que versículo forte esse. O nome limpo vale mais do que o perfume mais caro, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Às vezes as pessoas pensam que, não, mas isso não tem nada a ver com a palavra de Deus. Tem sim. Tanto é que tem um versículo claro sobre ter o nome limpo. E ali está falando que ele é mais precioso do que perfumes. Ali o perfume ele quer dizer de riquezas. O nome limpo ele é muito mais importante. Aí o versículo, a continuação do versículo vem falar assim, que é melhor a morte. O dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Por quê? Quando a gente percebe, quando um pai de família morre e deixa dívida para os filhos, vocês já chegaram num velório onde a pessoa, assim, o pai não foi um pai, não foi um bom administrador, e ele não deixou um legado para os filhos, ele deixou vergonha. Muitas pessoas cobrando. É muito triste. Pensa, a pessoa viveu a vida toda e não deixou um legado. Nós precisamos cuidar do nosso bom nome para deixar um legado. Os nossos filhos, os nossos familiares ali, quando nós, dia do Senhor, nos recolher, a gente tem que deixar uma boa marca, um bom rastro atrás de nós. E para isso, nós precisamos ter uma vida íntegra diante do Senhor. Aí tem algumas, às vezes, a pessoa já está endividada. O que eu faço? Às vezes já está com o nome sujo. Como que eu faço para sair dessa situação? Seja paciente e honesto. Busque o perdão de Deus e a sabedoria para pagar suas dívidas e reerguer sua vida financeira. Aqueles que estão endividados com o nome sujo, isso é pecado. A palavra fala para a gente ter o nome limpo. Se alguém aqui com essa situação, primeiro precisa se arrepender. É um pecado e nós precisamos pedir perdão. E aí depois não adianta desesperar. É orar, entregar ao Senhor e falar assim, Senhor, me ajuda, tem misericórdia, me ajuda a limpar o meu nome, me ajuda a pagar as minhas dívidas, para que eu tenha uma vida reta diante do Senhor e dê um bom testemunho. E o Senhor, Ele dá generosamente àqueles que pedem. Um outro ponto, faça um plano de pagamento, organize-se para quitar as dívidas. Nós não podemos ficar deixando aquilo correr. Aí vai se tornando uma bola de neve. As pessoas precisam parar, se arrepender, orar e traçar um plano. Como eu vou pagar essa dívida? Ainda que leve anos, não importa. O que importa é que você está fazendo algo, fazendo a conversão, que você não permaneça naquele caminho. E um outro ponto, evite novos gastos. Há várias citações bíblicas que nos ensinam que a dívida escraviza e aconselha a viver dentro de suas possibilidades. Nós estamos vivendo um tempo de muito consumismo. Quanto mais tem, mais quer. Roupa, os guarda-roupas não estão cabendo de tanta roupa, de tanto calçado, vasilhas nos armários. Então, se a gente precisa se perguntar, Senhor, eu preciso mesmo de tudo isso? Será que eu não estou retendo algo que eu deveria estar sendo generoso? O que é pecado? Jesus fala assim, aquele que tem 2 túnicas, ofereça uma. Mas as pessoas, ao invés de oferecer uma, elas estão acumulando aquele monte. E nós precisamos estar atentos. Nós estamos vivendo tempos difíceis, são dias maus. E nós precisamos conhecer a palavra de Deus para voltar ao princípio de tudo, que é o que a gente canta nas canções. Voltar ao princípio. O que é a palavra?
nos ensina? Será que nós estamos vivendo de acordo com a palavra? O último texto, Provérbios 28, 13. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. É por isso que é muito importante, não é agradável falar de pecado, né? Porque muitas vezes é mais fácil a gente deixar correr solto, mas a gente precisa, com o auxílio do Espírito Santo, começar a pedir a Ele: Senhor, sonda aqui o meu coração. Tem algum pecado aqui na minha vida? E algo que eu esteja fazendo e não está te agradando? Porque a palavra ela é muito clara para nós. Aquele que esconde os seus pecados não terá sucesso. Aí muitas vezes as pessoas não estão prosperando. E prosperidade não tem a ver com riqueza. É uma vida abençoada, uma vida de paz. Às vezes as pessoas estão atribuladas. Por que eles não estão atribuladas? Porque elas estão escondendo pecados. E muitas vezes nós estamos escondendo de nós mesmos. A gente quer fazer de conta que não está percebendo, estamos no caminho errado e deixando a coisa correr solta. Mas só que aí o resto do versículo diz que Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. A gente vê aquela passagem bíblica quando Jesus fala para a mulher assim, a mulher pega em adultério, né? Eu não te condeno. Eu não te condeno, não. Aí ela pergunta assim, mas o Senhor não vai me apedrejar também? Eu disse, não vou, eu não te condeno. Mas só que Jesus fala para ela, algo para ela na sequência: vá e não peques mais. Nós precisamos corrigir as nossas rotas. A gente não está vindo aqui apenas cumprir um compromisso, né? Falar assim, fui no culto. Não, nós estamos aqui aprendendo a palavra. E isso somos todos nós, gente. Nenhum de nós, a palavra diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Nenhum de nós está fora desses ensinamentos. Nós precisamos meditar na palavra de Deus todos os dias, para que façamos as correções necessárias, porque Deus conhece a intenção do nosso coração. Amém? Amém. Então, enquanto vocês preparam aí os dízimos e ofertas de vocês, os nossos irmãos vão passar entregando os envelopes. Aquele que desejar é só levantar a mão e permanecer com a mão levantada. Também o Jean colocou o QR Code, quem queira fazer por Pix. E enquanto vocês estão aí orando, pedindo direção ao Senhor, eu vou fazer uma oração por nós. Senhor, nós queremos te agradecer, porque a palavra do Senhor ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz do nosso caminho. E é ela que nos ensina, Pai, que nos exorta para que possamos andar nos caminhos do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, eu entrego a minha vida e a vida de todos que estão aqui comigo, Pai, dando ao Senhor a adoração que o Senhor merece. Nós queremos te adorar, Pai, em espírito e em verdade, em todas as áreas da nossa vida. Eu peço que o Senhor abençoe, Pai, a vida dos meus irmãos, tudo aquilo, Pai, que leva ao nome deles. Abençoa também, Senhor, toda fonte de renda. Que nunca falte o necessário, Pai, mas que nós possamos também ser generosos, entendendo que tudo vem de Ti. É o que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem trazer e eu peço às crianças para permanecerem aqui na frente, por gentileza.
Amém. Glória a Deus. A Rafaela vai fazer uma oração para nós. Depois o Bento vai fazer. Papai do céu, muito obrigado pelas pessoas que estão aqui na igreja. Abençoe todas elas que estão aqui. Abençoe as mães, os pais. E eu quero que você abençoe todas as pessoas que estão aqui. Sai da casa das pessoas que não gostam de você, sim. Mas vai lá transformar ela pelo teu amor. Amém. Amém. Pode ser. Eu já falei. Levando daqui. Amém. Eu vou aplaudir as crianças. Amém. Boa noite. Boa noite, igreja. Paz do Senhor, amém? Hoje é um dia festivo, né? Hoje é o dia das mamães. Dia das mamães, glória a Deus. Ontem eu tive um dia maravilhoso com a minha mãe e com a minha sogra, você acredita? Bênção pura, glória a Deus. Mas, primeiramente, vamos começar com uma oração. Vamos orar, vamos ficar de pé, vamos orar por todos aqueles que estão passando por momentos difíceis, coisas na sua saúde. Nós estamos aí com vários pedidos de oração, pessoas que estão sofrendo. Então vamos colocar aquela pessoa que você sabe que está precisando ali, está num momento difícil da vida dela, precisando de uma oração, de um renovo na sua saúde. Que o Senhor interceda mesmo, milagrosamente. Porque o que nós podemos fazer, Deus dá um jeito. Que a gente consiga, os médicos consigam, os remédios consigam, mas tem causas que só Cristo pode fazer por nós. Esse é o milagre. E nós acreditamos que Deus ainda faz milagres. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Amém? Senhor Deus, Pai, nós colocamos, Senhor, a intenção do nosso coração. Cada pessoa, Pai, está agora necessitada, Pai, da intervenção divina do Senhor, Pai. Pessoas que sofreram AVCs, pessoas que estão nas UPAs, pessoas que agora, Pai, sofreram um acidente, estão indo de encontro ao hospital entre a vida e a morte, Pai. Que haja local, que haja médicos, que haja leitos, que haja um cuidado, Pai. Nós oramos, Pai, para que situações adversas na saúde sejam restauradas, que diagnósticos sejam feitos, que sejam necessários, Pai, e que verdadeiramente, Pai, os médicos, os remédios, os cuidados façam o efeito desejado. Mas muitas vezes, Pai, nós necessitamos que o Senhor intervenha para a honra e glória do seu santo e poderoso nome. Aonde nós não podemos ir, Pai, vá, Senhor, cuida, restaura, traz de volta a vida, Pai, como o Senhor trouxe Lázaro. Tem quantas pessoas estão desenganadas agora, mas o Senhor pode falar, vai viver, porque vai engrandecer o meu nome. Nós cremos que o Senhor está fazendo neste momento milagres. Nós cremos que o Senhor pode, pois se for da sua vontade, vai ser feito, Pai. Porque o Senhor é o mesmo. O Senhor é aquele que faz
aquele que muda trajetórias, é aquele que muda destinos, Pai. Nós cremos que o Senhor vai fazer. Se for da tua vontade, e seja feita a sua vontade, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos dar uma salva de palmas, Jesus? Amém. Glória a Deus. Podemos nos assentar, amém? Vamos nos assentar. Como hoje é o Dia das Mães, eu fiz uma mensagenzinha simples, singela, para minha mamãe e para todas as mamães. Eu fiz pensar nela. É assim, olha bem. Se testificar aí, vocês dão glória a Deus depois, hein? Dizem que a mulher sábia edifica sua casa. E a nossa mãe leva isso a sério demais. Ela ensina a Bíblia como ninguém. Mas tem uma interpretação bem prática de Provérbios. Para ela, a vara da correção não é apenas uma metáfora bíblica. É um instrumento pedagógico de precisão cirúrgica que mantém a paz no lar e coloca a nossa coluna ereta. Amém? Ela possui uma teologia própria. Se você reclama que todos os seus amigos vão para aquela festa, para aquele lugar, ela prontamente te lembra da sua identidade exclusiva no universo, com a frase que encerra qualquer debate. Você não é todo mundo? Só quem é mãe consegue usar esses clássicos com tanta maestria e um olhar que atravessa a alma. Vou sumir, ela fala. É uma ameaça. Como quem em 5 minutos quer 5 minutos de paz no banheiro. Você quer que eu morra? É isso? É o ápice do drama. Melhor do que qualquer ator de novela. Eu grito de lá, mãe, não achei. E ela fala, se eu for daí e encontrar, vou esfregar na sua cara. E o pior é que ela sempre encontra. É um poder sobrenatural que só as mães têm. Amém? E o clássico, na volta a gente compra. É a maior mentira que uma mãe diz com a cara da serenidade, que faz a gente acreditar até hoje. E pior, tem hora que ela grita assim, eu não sou suas amiguinhas. Não fez mais do que sua obrigação. Vou contar só até 3. Ela é a profeta. Faz previsões do futuro. Eu avisei. Quando eu morrer, aí vocês vão dar valor em mim. Um dia você vai ter filhos, aí você vai me entender. Depois de tantas dicas e ameaças, ela fala, se eu for, leva um casaco, engole o choro, vai lavar esse prato, menino. Tudo sou eu nessa casa. Desce daí, menino. E sempre acontece alguma coisa quando ela fala. Mas, na verdade, mãe, é que entre um clássico e outro, a gente sabe que cada bronca é um disfarce da sua preocupação sem fim. Você é o nosso porto seguro, a nossa maior intercessora e a prova viva de que o amor tem braços, colos e, às vezes, um olhar de reprovação que nos coloca no caminho certo. Obrigado, mãe, por não me deixar ser todo mundo, por me ensinar a ser alguém com valores e por nunca ter sumido de verdade, mesmo quando a gente deu motivos. Feliz Dia das Mães para todas as mamães, amém? Testificou em alguém aí? Metade disso é minha mãe, e a outra metade eu não pude contar. Ai. Uma guerreira é uma bênção. Glória a Deus. Eu sou feliz porque eu tenho minha mãe, tenho meu papai, tenho meu sogro, minha sogra, que são bênçãos também na minha vida. Glória a Deus, amém? E vamos à pregação de hoje, mas antes nós temos os avisos, né? Terça-feira temos Jornada das Mulheres.
a partir das 19 horas, lá em Caratinga. Quando a gente mandar mensagem no grupo, uma enquete, vai lá e vota, né? Eu preciso ir, eu preciso de uma carona. Não deixa de responder, não. Vai lá, responde para nós. Olha, eu creio que é muito edificante. Que as dos homens, meu Deus, quem foi, está querendo mais, com certeza. E em breve nós teremos a jornada da família, lá para junho, julho, né? Eu creio. Nós também teremos aí o congresso Retiro de Mulheres, no dia 4 de junho, 4/6. Vai ser um dia só, feriado. Está lá no grupo Link também, lá em Caratinga também. Vamos participar. Com certeza vai ser um dia muito edificante. Deixa os filhos com o papai aí e vamos lá para o Retiro de Mulheres, amém? Glória a Deus. E toda quarta nós temos célula, às 19h30. Quem ainda não participa com a célula, vá, que é muito bom receber a palavra do Senhor, ruminar a palavra do Senhor, aprender mais sobre o que Deus quer de nós e quer fazer por nós. Amém? Amém. Creio que os avisos terminaram por hoje. Nós estamos no ano o nosso lema é mudanças profundas. Nós temos falado disso desde janeiro, quando o pastor, na verdade, falou em dezembro, mas desde janeiro nós estamos pregando sobre isso. E aqui em Apim também não é diferente. Nós estamos falando sobre mudanças profundas no crer, no pensar, no agir, no falar. E semana passada nós trouxemos uma palavra sobre domínio próprio. E essa semana eu meditei, orei. O que falar? O que a igreja precisa ouvir? Aí veio o livro de Ruth. Gente, o livro de Ruth é um livro tão importante porque ele não traz milagres grandiosos. O livro de Ruth não traz o mar se abrindo, o fogo descendo do céu, mas o livro de Ruth traz uma profundidade tão grande sobre nós mesmos. Eu me vi em Noemi, eu me vi em Ruth e eu me vi em Boaz. É o que nós vamos falar hoje. A mudança que aconteceu nesses 3 personagens da história. E eu vou contextualizar aqui. O livro de Ruth é bem pequenininho, está entre Juízes e Samuel. Ele interliga esses 2 livros praticamente. E os historiadores falam que ele justamente está ali porque ele faz parte da genealogia de Davi. Mostra a genealogia de Davi e, por consequência, a genealogia de Cristo. Né? E é tão importante isso na nossa vida. E aí, ele conta a história de uma mulher. E nós vamos ler aqui Ruth na NVT. Jean. Nos dias em que os juízes governavam Israel, houve uma grande fome na terra. Por isso, um homem deixou seu lar em Belém de Judá e foi morar na terra de Moabe, levando consigo esposa e 2 filhos. O homem se chama Elimeleque e a esposa Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Quando chegaram a Moabe, estabeleceram-se ali. Elimeleque morreu e Noemi ficou com os 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, que se chamavam Ruth e Orfa.
Cerca de 10 anos depois, Malom e Quilion também morreram. E Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem marido. Noemi soube que em Moabe, que o Senhor havia abençoado o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então Noemi e as suas noras se prepararam para deixar Moabe. Ela partiu com suas noras do lugar onde havia morado e seguiram para a terra de Judá. A certa altura, porém, Noemi disse às noras: voltem para a casa de vocês, para a casa das suas mães. Que o Senhor a recompense pelo amor que demonstraram por seus maridos e por mim. Que o Senhor as abençoe com segurança de um novo casamento. Então, lhes deu um beijo de despedida e as 3 começaram a chorar em alta voz. Não, disseram elas, queremos ir com você para o seu povo. Noemi, porém, respondeu: voltem, minhas filhas, porque vocês viriam comigo. Por que vocês viriam comigo? Acaso eu ainda poderia dar luz outros filhos que cresceriam e se tornariam seus maridos? Não, minhas filhas, voltem, pois sou velha demais para me casar outra vez. E mesmo que fosse possível eu me casar esta noite e ter filhos, o que aconteceria então? Vocês esperariam que eles crescessem, deixando assim que se casassem com outro homem? Claro que não. Claro que não, minhas filhas. Esta situação é muito mais amarga para mim do que para vocês, pois o próprio Senhor está contra mim. Até aí, por enquanto. Naquela época, gente, não tinha aposentadoria. Uma mulher sem marido, uma mulher sem ninguém, sem filhos, ela estava a toda a sorte dela. E na lei, quando os maridos, os filhos morriam, era comum a mulher ser tomada pelo irmão para que eles pudessem, dar continuidade à descendência daquele irmão. Correto? Só que Noemi não tinha mais ninguém. Noemi estava sozinha, numa terra estranha, uma terra a qual não era do povo dela. Mas, e se sentindo de quê? Que forma que ela se sentiu? Aqui fala que ela se sentiu que o próprio Deus estava contra ela. Porque ela foi para lá, para Moabe, uma terra hostil, uma terra estranha. Ela sendo de Judá, ela não poderia ter ido para lá, porque era tido como os moabitas, era um povo idólatra. É um povo que idolatrava o deus Quemos. E assim, eles não podiam ter contato, mas mesmo assim os filhos dela se casaram com mulheres moabitas. Mas ela se estabeleceu lá. O que quer dizer? Eles prosperaram naquela terra. Durante 10 anos. Prosperaram. E aí, quando ela soube que, olha, Judá, Deus está abençoando Judá. Tem boas colheitas lá. Porque a terra dela ainda continuava lá. A terra do marido dela continuava lá. Ela falou, vou voltar para casa. Mas como é que eu vou voltar para casa? Destruída. Como ela falou, é muito mais amargo para mim do que para vocês. Aí o verso 14, vamos continuar no 14, Jean. Então, choraram juntas mais uma vez, órfã, e se despediu de sua sogra com um beijo. Mas Ruth se apegou firmemente a Noemi. Olhe, sua cunhada voltou para o povo e para os deuses dela, disse Noemi. Disse Noemi a Ruth, você deveria fazer o mesmo. Ruth respondeu, não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, irei. Onde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo e seu Deus, o meu Deus.
Onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente se eu permitir qualquer coisa a não ser a morte nos separe. Quando Noemi viu que Ruth estava decidida a ir com ela, não insistiu mais. Então as duas seguiram viagem. Quando chegaram a Belém, toda a cidade se agitou por causa delas. Será que é mesmo Noemi? Perguntaram as mulheres. Ela falou: não me chame de Noemi, respondeu ela. Chame-me de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Aqui eu paro aqui e diz o seguinte: Noemi significa agradável, doce, minha delícia. E ela está falando que agora o nome dela não é esse mais, não é doçura mais, não é agradável, ela se tornou uma pessoa amarga. Ruth significa amiga e companheira. Elimeleque, meu Deus, é rei. Malom e Quilion, Malom é enfermo e doentio, talvez a situação dos dois, por isso não tiveram filhos. Quilion, definhamento, fragilidade ou consumação. E Orfa, que era a nora, chamava nuca ou costas do pescoço ou juba. Então esses são os significados dos nomes. Muito sugestivo para o livro, né? Que indicava realmente aquilo que elas, a personalidade delas. E Noemi agora ela se considerava Mara. Então vamos ao livro então. O livro conta não a história da família, não essa história que tem um final feliz apenas, uma história de amor. Ele conta uma história de redenção. Da fome transformada em colheita, do luto sendo transformado em alegria e do vazio sendo transformado em plenitude. Ele principalmente de nós, estrangeiros, gentios, sendo inseridos no plano divino, no plano do eterno. O mais importante não é a mudança externa, mas a mudança interna que ele está causando nas pessoas. E aí nós vamos caminhar sobre isso aqui. Ele mudou a fé, mudou a mente, mudou os sentimentos e mudou o coração. O livro, como eu falei, acontece no período de Juízes, não se data o tempo. Na época dos Juízes era o quê? Acabando Josué de conquistar a terra prometida. Não toda. Ele morre e deixa juízes comandando as tribos. E ali virou um caos. Cada um fazia conforme a sua cabeça, conforme a sua vontade. Está lá escrito em Juízes. Então, Juízes 21, 25. Coloca para mim, Jean. Juízes 21, 25. 21, verso 25. O que acontecia na época dos juízes? Naqueles dias, não havia rei em Israel, ainda não havia rei. Não tinha rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo aos seus próprios olhos. Os juízes julgavam aos seus próprios olhos, mesmo tendo o livro da lei. Eles ainda julgavam aos seus próprios olhos. Era um tempo de caos espiritual, decadência moral, idolatria e instabilidade. Ali nós vemos vários heróis da fé, como Sansão, a degradação moral de Sansão, né? Como foi, outra degradação moral de outros ali que ele foram juízes, e o povo florescia, começava a conquistar coisas, começava a idolatria, caía de novo, vinham outros povos, começavam ali, aí eles clamavam ao Senhor, ele levantava o juiz, ele libertava o povo.
esse tempo de instabilidade a qual o povo estava vivendo naquele momento. Só que Deus, nesse meio caos bagunçado, tudo confuso, Deus estava escrevendo uma história de redenção dessa família. O que isso nos ensina? Mesmo quando o mundo está em crise, Deus continua trabalhando silenciosamente. Repita comigo. Mesmo quando o mundo está em crise, Deus continua trabalhando silenciosamente. Amém? Então, o mundo está em crise, mas Deus está trabalhando silenciosamente. Amém? Então, Noemi, ela estava amarga, voltando para onde? Voltando para a cidade natal, com o quê? Com um sentimento de derrota, sentimento de perda. Noemi tinha perdido sua terra, Noemi tinha perdido o marido, filho, sua segurança, tinha perdido seu futuro, porque para ela não restava mais nada. Ela volta para Belém totalmente destruída. E quantas pessoas estão aí, sorrindo por fora, mas amargas por dentro? Porque o mundo está amargurando elas, deixando-as totalmente fechadas, com o coração totalmente endurecido. E o que Deus quer fazer nesse tempo de mudanças profundas para nós? Nos dar um novo coração, um coração de carne, verdadeiramente de carne, amém? Como eu li aqui, ela declara: não me chamem de Noemi, me chamem de Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Mara é, como eu falei, amarga. A dor mudou a maneira dela pensar, mudou a maneira dela sentir e mudou a maneira dela enxergar Deus na vida dela. Muitas vezes a dor está nos afetando a nossa forma de crer. E isso fez com Noemi. Noemi acreditou, creu, realmente ela cria. A crença dela é que Deus se tornou para ela um inimigo. Quantas pessoas já pensaram que Deus nos abandonou? Que tudo está dando errado para mim? O Senhor esqueceu de mim? O Senhor não fala mais comigo? O Senhor antes falava comigo, tudo estava certo, mas hoje nada que eu faço está certo. Tudo está dando problema. Mas a verdade é o seguinte: Deus não tem abandonado ninguém. Ele nem abandonou Noemi e muito menos a nós. Deus já estava preparando. Mais à frente nós vamos ver o que Deus está preparando para Noemi. Mas aqui eu vou falar: Deus estava preparando um resgatador para Noemi. Depois vamos entender o que é um resgatador. Deus já estava preparando a colheita para Noemi, a restauração, o futuro. Deus estava trabalhando, mas ela não via. Aí nós sabemos, é a passagem em Romanos 8:28, que ela diz justamente isso para a nossa vida. Todas as coisas. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Deus tinha um propósito na vida de Noemi. Deus tinha um propósito na vida de Ruth. E Deus tinha um chamado na vida de Boaz, que ainda não apareceu, não lemos o texto.
Mas Deus tinha um propósito para cada um desses 3 personagens aqui. E Deus está trabalhando no silêncio. Deus trabalhou, como eu disse, não os milagres visíveis. O povo está acostumado de ver milagres, de ver fogo do céu, o mar se abrindo, Josué conquistando, derrubando muralhas no grito. Eles estavam pensando que Deus era só isso. Só milagres estrondosos, mas Deus estava fazendo milagres invisíveis na vida de cada um. A gente chama isso de providência divina. Deus começou a mover nas circunstâncias, silenciosamente, de detalhes em detalhes, pequenos milagres, pequenos detalhes. Deus estava trabalhando na vida dela, ela não estava percebendo. E Deus continuou trabalhando na minha, na nossa, na sua vida, todos os dias. Quantos livramentos Deus nos deu hoje? Hoje nós estávamos voltando aqui de Ubaporanga, 8 quilômetros daqui. Um carro ultrapassando pela direita, como um louco. É um livramento. Porque se a gente assusta da forma com que ele passou, eu jogaria o carro para onde? E as pessoas não estão percebendo o que está acontecendo. As loucuras que as pessoas estão fazendo nas estradas. Fora as outras, né, livramentos que Deus nos deu hoje sem nós sabermos. Mas Ele deu, com certeza. Aí Noemi, não vendo isso, mas vai transformá-la de uma mulher vazia, amarga, sem esperança, em uma mulher restaurada, cercada de amor e afeto. Nós vamos ver isso em Ruth 4, 14 a 16. Olha o que Deus fez com Noemi. (14 a 16). As mesmas mulheres que tentavam chamar ela de Noemi, e ela falou que o nome dela seria Mara, agora estavam. Então as mulheres da cidade disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje proveu um resgatador para a sua família. Que este menino seja famoso em Israel, que ele restaure seu vigor e cuide de você em sua velhice, pois ele é filho da sua nora, que a ama, que tem sido melhor para você do que 7 filhos. Noemi pegou o bebê, aninhou junto ao peito e passou a cuidar dele como se fosse seu filho. As mulheres da vizinhança disseram: Noemi tem um filho outra vez, e lhe deram o nome de Obed. E ele é o pai de Jessé, que é pai de Davi. Então, Noemi é a avó, bisavó de Davi, né? Tá bem? Mas continuamos aqui. O choro pode durar uma noite. Nós sabemos isso, né? Mas a alegria vem pela manhã. E agora vamos falar de Ruth. Noemi, amargurada, mas só que Noemi, mesmo amargurada, mesmo com toda a dor, Noemi foi testemunha do que a palavra, do que Deus pode fazer. Porque ela mostrou a Ruth quem era o Deus verdadeiro. Pois Ruth era uma estrangeira, uma moabita. E sendo moabita, ela representava idolatria, o paganismo, uma distância espiritual.
Mas Ruth decidiu largar tudo. Ela largou a sua família. Ela poderia ter voltado para a família dela e ter um novo casamento. Talvez seria até melhor. Mas ela decidiu falar: o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Então, Ruth entendeu quem era o Deus verdadeiro. Isso ela foi atrás. Ela teve a conversão verdadeira. E quantos de nós não conseguimos largar os antigos deuses, a idolatria, estamos sem identidade, estamos amargurados por dores que nos acometeram no passado? Ruth também perdeu o marido. Ruth não teve filhos. Então ela também estava totalmente desamparada. Mas ela era jovem. Noemi já era idosa. Ela ainda conseguiria um casamento. Mas seria fácil para onde ela estava indo? Uma terra estrangeira, Judá, no qual achava que os moabitas eram o quê? Idólatras, pagãs, que não poderiam casar com mulheres. Então ela estava sabendo para onde ela estava indo. Ela também não tinha esperança nenhuma. Só que Deus não trabalha dessa forma. Ruth, ela não apenas falou: o seu Deus é o meu Deus, teu povo é meu povo. Ela agiu. Como ela agiu? Vamos ler Ruth 2, verso 2, gente. Ela agiu, ela foi trabalhar para sustentar a sogra, para sustentar as duas. Aí fala: certo dia, certo dia, Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo e ver se alguém, em sua bondade, me permite recolher as espigas de cereal que sobraram. Noemi respondeu: está bem, minha filha, pode ir. Ruth saiu para colher espigas após os ceifeiros. Aconteceu dela ir trabalhar num campo que pertencia a Boaz, parente de seu sogro, Elimeleque. Então Boaz entra aqui agora. Ele é parente de Noemi. Ele é parente de Noemi porque ele era parente do sogro dela, o Elimeleque, que morreu. Enquanto Ruth estava ali, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. O Senhor o abençoe, responderam os ceifeiros. Então Boaz perguntou ao seu capataz: quem é aquela moça a quem ela pertence? O capataz respondeu: é a moça que veio de Moabe com Noemi. Hoje de manhã, ela me pediu permissão para colher as espigas após os ceifeiros. Desde que chegou, não parou de trabalhar, um instante sequer, a não ser por alguns minutos de descanso no abrigo. Boaz foi até Ruth e disse: ouça, minha filha, quando for colher espigas, fique conosco. Não vá em nenhum outro campo. Acompanhe as moças que trabalham para mim. Observem que parte do campo estão colhendo e vá atrás delas. Avisei os homens para não a tratarem mal. E quando tiver sede, sirva-se da água que os servos tiraram do poço. Então Ruth começa a colher espigas no campo, as que caíam no chão. Você sabia que era dado aos estrangeiros, aos órfãos e às viúvas o direito de colher as espigas que caíam no chão? Aqui ficavam nas beiradas da lavoura. Isso era um ato de amor para com os estrangeiros, para as pessoas que não tinham nada.
Então, aquilo que caía no chão poderia ser dado a esses estrangeiros. Não era roubo, tá bom? Então ela estava fazendo esse trabalho de pegar somente o que caía no chão. Ela não podia pegar da espiga, ela tinha que pegar o do chão. Então ela tinha que saber onde as pessoas estavam indo para ir atrás catando o que sobrava. Então ela estava catando as sobras, mas ela estava ali. E Boaz, sabendo que ela era a nora de Noemi, ajudou, cuidou dela, falando para que ninguém mexesse com ela. E mais tarde aqui fala, olha, deixa até ela pegar algumas espigas. Joga algumas no chão para ela pegar. Começou a honrar a Ruth. E Ruth, como eu disse, ela agiu. Ela foi atrás, ela foi dos campos, ela não reclamou. Ela trabalhou e quanto podia, ela foi trabalhar, ela se moveu. E quantos de nós estamos esperando o Senhor prover alguma coisa de nós? A palavra fala, a fé sem obras é morta. Noemi não tinha fé só na emoção. Ela foi atrás, ela foi adiante. Ela foi fazer alguma coisa. Ela foi prover para a vida dela, para a sogra dela, que era a Noemi. Aí Deus honra o caráter de Ruth. Pobre, viúva, estrangeira, mas com caráter. E Boaz reconhece isso. E toda a cidade reconhece isso. E ele fala, em Ruth 3:11. Coloca para nós, Jean. Ruth 3, verso 11. Não se preocupe com nada, minha filha. É isso mesmo, todos. Não se preocupe com nada, minha filha. Farei o que me pediu, pois toda a cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. É uma mulher virtuosa, uma mulher de caráter. Nesse momento, aqui, Ruth estava pedindo Boaz para ser o resgatador da vida dela. O que seria esse resgatador? Na palavra, lá em Deuteronômio 25, existia uma lei, a lei do Goel, que também parece com a lei do Levirato. O que quer dizer isso? É quando um homem morria sem filhos, eu falei que o parente mais próximo deveria se casar com a viúva. O primeiro filho desse novo casamento seria legalmente considerado herdeiro do falecido, preservando o nome da família e a posse da terra. Noemi tinha essa terra lá para ser resgatada. E o conceito de Goel significa redentor ou resgatador. O resgate da terra seria a compra da terra que foi vendida por um parente para poder manter aquela tribo. O resgate da liberdade para que não seja vendido como escravo. Então, e uma vingança, né? Atuar em casos de homicídios também, esse resgatador poderia fazer alguma ação. Tá? Então, nós estamos aqui, uma lei instituída por Moisés, lá em Deuteronômio 25, 5, 6. Não precisa colocar não, Jean. Só para a título da gente entender o que é o resgatador. Então, a mudança de mente dessa mulher moabita, que mudou tudo. Ela mudou sua fé. Quando nós começamos a mudar a crença. Ela mudou sua mente. Porque ela foi para cima, ela foi trabalhar, ela foi fazer algo pela sogra. Mas isso acontece aonde? No externo
ou não entendo primeiro? Acontece internamente. Aconteceu, não foi em Judá, aconteceu lá em Moab, lá na terra de Moab. Com o quê? Com o testemunho dela. Ela passou 10 anos com aquela mulher. No mínimo, né? No máximo 10 anos. Ela ficou 10 anos lá. Então ela teve os conceitos que aquela sogra estava falando para ela. E ela preferiu ficar com a sogra ao ficar com as paredes de sangue dela. Porque ela viu algo diferente. É o poder da lealdade. Aqui, a palavra é uma lealdade acima do que a lei permite. Então, Ruth permaneceu ao lado de Noemi, mesmo sem necessitar. E isso era raro naquela época. E quantas vezes nós estamos vivendo relacionamentos descartáveis, alianças tão frágeis, e qualquer problema nós desistimos da pessoa, nós queremos ir embora, nós não queremos mais passar por aqueles problemas. E quantos problemas Ruth e Noemi passaram? Nós somos pessoas que desistem facilmente. Mas aqui, o livro de Ruth mostra que não devemos desistir, porque Deus está trabalhando no silêncio. Deus trabalha no silêncio. Em Provérbios 17, é um número, fala sobre essa amizade. O amigo é sempre leal e o irmão nasce na hora da dificuldade. Na hora da dificuldade que a gente vê quem é o irmão, é aquele que está conosco. Muitas pessoas fogem. E a atitude do cristão é não fugir da responsabilidade. A atitude nossa de cristão é quando vê um irmão fazendo algo errado, é ir lá falar com ele, é lá arguí-lo, não condená-lo, mas mostrar dentro da palavra onde ele está errando. A missão do cristão é andar mais uma milha. É andar mais uma, porque a primeira é obrigação nossa. Andar mais uma milha, andar uma milha. E a próxima, nós fazemos porque nós somos cristãos. Amém? E agora eu quero falar de Boaz. Então, Ruth mudou sua vida, mudou suas atitudes, e agora ela está em Judá. E Boaz, quem era Boaz? Boaz, fazendeiro, rico, influente, respeitado. Ele sabia quem era Noemi, sabia quem era Ruth, mas não tomou decisão nenhuma. Ele não tomou decisão. Ele ficou esperando. Ele sabia da lei de resgate. Ele sabia o que deveria ser feito, mas ele não tomou. Só que ele começou a proteger Ruth. Ele começou a alimentar Ruth. Ele honrou Ruth. Aí depois, ele resgatou Ruth. Ele demorou, mas ele sentiu no coração dele que ele deveria reconhecer Ruth. Mas ele tinha um problema. Tinha alguém na frente dele. Pela lei, tinha um parente mais próximo que detinha o direito a ser o resgatador de Noemi e Ruth. E Boaz, como um homem influente, respeitado, vai resgatá-la. Ele falou, se o resgatador, seu primeiro, não quiser te resgatar, eu resgatarei. E a Bíblia não menciona o nome dele. E Boaz aqui
Ele é um símbolo profético de quem é Jesus. Jesus é o nosso resgatador, gente. Boaz resgatou Ruth, Jesus nos resgatou do império das trevas. Boaz restaurou uma família, Jesus restaurou nossa humanidade. Boaz pagou um preço. Jesus pagou o preço, só que na cruz, por nós. Recebeu uma estrangeira. Jesus recebeu quem? Os pecadores. Nós, pecadores. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que haviam se perdido. Está no Evangelho de Lucas 19:10. Coloca para nós, gente. 19:10. Isso aí. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Ele veio salvar os perdidos. Quem eram os perdidos? Toda a humanidade caída. Qual o significado, então, desse livro para a nossa vida? É o que acontece conosco todos os dias. Nós não estamos vendo Deus abrir o mar vermelho, Deus jogar bola de fogo, mas Ele trabalha no silêncio. Ele trabalha no nosso coração. Ele trabalha em lugares onde, como diz aqui na palavra, Deus faz mudança de ciclos. Deus está separando o trigo da palha. Então Ele está separando a carne do espírito, o velho do novo, o medo da fé. O resgatador, ele resgatava terras, restaurava famílias, preservava heranças, mas Deus resgata a eternidade em nossa vida. Amém? Nós somos estrangeiros. Nós somos enxertados na videira. Nós somos enxertados na videira, e aqui é o livro que mostra que nós somos parte da descendência, parte daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Deus tem um propósito para cada um de nós. Mas se nós ficarmos amargurados, amargando o que aconteceu conosco, com cada um de nós não vamos seguir em frente. Nós vamos estar estagnados aonde? Lá em Moabe. Nós vamos viver na terra de Moabe. E não vamos voltar para Judá. A volta para Judá é voltar aonde? Voltar para onde as nossas origens, aonde nós perdemos o contato com o Pai. Jesus tem chamado os estrangeiros, nós somos os estrangeiros, os gentios. Paulo escreveu sobre os gentios, somos nós. Somos resgatados por Ele, enxertados na videira. Porque em Romanos 5, verso 8, ele fala: mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus não esperou que a gente limpasse. Nós ainda éramos pecadores. E muitas vezes ainda somos pecadores. Nós só vamos nos limpar quando chegarmos lá, para ter com Ele. E aqui eu coloco o que aconteceu com esses três personagens, que pode ser eu, você. Em algum momento da nossa vida nós podemos ser Noemi, amargurados, não querendo nada. A vida está tudo ruim. Se nasceu o sol, você fala: por que nasceu? O dia está chovendo, fala assim: por que está chovendo? Amargurado com tudo.
não consegue dar um bom dia para ninguém. Quantos de nós já tivemos esse dia? Só que quando Deus entra, a nossa vida muda. Tudo é restaurado, tudo se transforma. O dia está lindo, tudo está bonito, porque eu estou podendo respirar. Deus me deu a graça de estar vivo de novo. A sua misericórdia se renovou essa manhã em minha vida. E Ruth, a estrangeira, quem dava nada por ela, se torna matriarca. De quem? De um rei, que foi um dos maiores reis de Israel. E Boaz, de proprietário a redentor. De alguém que já tinha alguma coisa, mas estava procrastinando, estava mudando, estava sem fazer nada. E Deus chamou: olha, venha ser, vai fazer alguma coisa pela obra. Sua fé sem obras é morta. Não adianta você ser um proprietário de terras famoso, você ser alguém famoso, alguém que tenha prestígio, se a sua fé não tiver obras, ela é morta. Boaz toma uma atitude, ele foi lá e tomou. Deus ainda transforma pessoas quebradas. Deus ainda transforma pessoas vazias, cansadas, feridas, desacreditadas delas mesmas. Quantas pessoas nós conhecemos que nem elas acreditam nelas? Elas são sabotadoras de si mesmas. Quando as coisas começam a dar certo, ela fala: olha, já vai dar tudo errado. Sabe por quê? Porque elas não confiam no Senhor. Elas não veem que o Senhor está trabalhando. E se o Senhor fecha uma porta, Deus não me ama mais porque Ele fechou aquele negócio que eu achei que era muito bom. Noemi tinha um negócio muito bom. Noemi saiu da sua terra e prosperou na outra terra. Porque ninguém vive 10 anos numa terra sem prosperar. Prosperou. Só que lá ela perdeu o marido e os 2 filhos. Adiantou prosperar. Prosperou e perdeu tudo. Deus tem te chamado para prosperar na tua terra, no teu lugar. Em alguns momentos ele te chama para sair, como falou com Abraão. Mas em outros ele fala: é aqui que você tem que plantar suas raízes. É aqui que você tem que fincar as suas raízes. E lá Noemi voltou. E lá ela teve a sua mudança. Lá ela acabou seu luto. Ela achava que a dor dela era o fim de tudo. Ela achava que a dor já tinha acabado com a vida dela. E realmente, se nós olharmos aí pelo capítulo 1, tudo dela estava perdido. Só que Deus já tinha escrito capítulo 4 para ela. Ela não sabia. Porque Deus fala assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós. Pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. Amém? Deus usa pessoas comuns, gente. Deus nos usa. Deus usou Ruth, a viúva estrangeira, para entrar na genealogia de Jesus. Não foi à toa. A graça de Deus alcança quem a gente menos imagina. Deus transformou lágrimas em testemunhos, campos vazios em colheitas, viúvas em mães, estrangeiros em herdeiros, amargura em alegria. O inimigo queria encerrar a história, como eu falei, encerrar a história no capítulo 1 de Ruth, mas Deus já tinha escrito o capítulo 4. Deus já tinha falado para ela: você vai ser avó, você vai ter o seu neto nos braços.
Só faltou ela falar que seu descendente seria rei. Aqui não fala. Mas se tivesse falado, ela falou assim: duvido, mas Deus faz. E em Filipenses 1:6, Filipenses 1:6, a gente não esquecer do que Deus fala conosco. Leiam, por favor. Tenho certeza, vamos ler todo mundo? Tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia que Cristo Jesus voltar. Amém? Glória a Deus, né? Deus vai completar a boa obra. Vamos ficar de pé? Hoje Deus está chamando. Não precisa de levantar a mão, não precisa de vir aqui na frente. Mas coloca a mão no seu coração e fala: Deus está chamando Noemias amargas, rudes feridas, Boazes adormecidos, para que Ele restaure, para que Ele transforme famílias, a identidade, propósito, destinos. Jesus é o nosso Redentor. Ele vive, Ele reina e Ele trabalha em nosso favor. Para aqueles que obedecem, para aqueles que o clamam. Se nós o chamarmos, Ele está conosco todos os dias. Ele está de mão estendida. Faça uma oração por você. Eu vou fazer uma oração aqui por nós. Senhor Deus, sabemos, Pai, muitas vezes nós nos amarguramos com aquilo que nós temos expectativa por Deus. E ela não acontece. Achamos que o Senhor tem que fazer as nossas vontades e não é assim que acontece. O Senhor tem planos melhores. O Senhor tem planos maiores. O Senhor tem um propósito divino e nós olhamos apenas para o hoje, para o agora. Nós não vemos o Senhor agir sobre as circunstâncias que o Senhor tem feito, sobre as mudanças que o Senhor tem feito em cada um de nós, Pai. Continua transformando, Pai, nosso crer, nosso pensar, as nossas emoções, Pai. Não deixa, Pai, que elas atrapalhem o caminhar com o Senhor, Pai. Muitas vezes nós queremos desistir de tudo, porque achamos que o Senhor não está conosco. Mas nós vemos que a Tua mão está estendida. O Senhor caminha ao nosso lado, Pai. Que o nosso coração, Pai, esteja aberto a ouvir a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, Pai. E nós agradecemos, Pai, que o Senhor é o nosso Redentor. E o Senhor vive e reina para sempre. Amém e amém. Levante sua mão. As crianças? Amém, é verdade. Vai ter a apresentação das crianças. Pode chamar. Pode chamar. Hoje nós temos. Pode assentar, por favor. Teremos a apresentação das nossas crianças. Vamos chamar lá. Glória a Deus. É um tempo de renovação. Elas estão vindo. Mudança. Tem que tirar aqui também? Deixa eu tirar esse pato. Vem, criancinhas.
Aí, ó. É mesmo? Aí. Que lindo! Olha! Vocês estão querendo cafone? Não? Vocês não querem cafone? Começa. Um, dois, ó. Espera o Jean lá começar. Vamos lá. Olha o suspense, hein? Eu vou ficar pra cá. As mamães tirarem fotos. As mamães tirarem fotos. Ó. Sempre vou cuidar. Pela minha família querida, que trouxe todos os dias a Deus como vai, pois sei que os seus braços vai me carregar. Não importa o quão grande seja, o seu imenso amor jamais esquecerei. Receba agora esta linda bênção, tão simples e bela, mas de coração. Glória a Deus! Cadê as mamães? Recebendo um presente. Amém. Glória a Deus. Eu queria saber quem está visitando pela primeira vez a igreja. Fica com a sua mão levantada. Fique com a sua mão levantada. Vai passar um obreiro nosso com uma pranchetinha para você colocar o seu telefone, o seu nome.
para que a gente possa, pode levantar a mão, aqui, isso. O Marcos, aqui na frente. Mais uma aqui. Pode. Vamos passar no vídeo aqui em homenagem às mães. Vamos ver aqui se o Jean consegue aqui. É suspense, né? Quem sabe faz ao vivo. É assim que funciona. E quem não sabe faz também. Cadê você, Jean? Coloca na sua máquina, no seu lado. Vamos aguardar que o Jean vai ajustar para nós. Acho que tela grande você não vai conseguir, não. Aí, só. Olha. Vai dar certo. Isso. Por isso, em homenagem às mães, já passou.
Amém. Feliz Dia das Mamães. Depois nós vamos postar no grupo para todo mundo ver. Quem ainda não está no grupo, aqui está chegando agora, mas vai estar daqui a pouco, né? Então, vamos ficar de pé. A gente manda. Obrigado, Senhor, por mais um dia, né? O Senhor fala conosco. Levante sua mão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, o rosto dele, e nos dê a paz. Shalom. Vamos para a nossa casa. Mas antes, tem um cafezinho, um chazinho, um biscoitinho para todos nós ali. Fazemos uma comunhão gostosa, conversamos antes da gente ir embora, amém? Não vai embora sem tomar um café, amém? Glória a Deus, Deus abençoe a todos, boa semana, amém? E obrigado mais uma vez ao Ministério de Louvor, sempre é bênção vocês estarem conosco, amém? Glória a Deus. Tirar uma foto. Vamos, vem para cá para eu tirar uma foto. Pode mexer não, viu, filho? Cadê? Eu quero tirar foto primeiro. Tira uma foto nossa aqui. Ah, é. Câmera lá. Vamos subir. O baterista! Cadê o povo? Oh, venha! Ai, fica aqui no meio. Ai, pega Duas mulheres na ponta. Isso. Ah, fechou. Não. Amém? Aí.